Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. Bruno Cardoso Reis, de acordo com uma sondagem, mais de metade dos russos acredita que a Ucrânia participou no ataque à sala de concertos em Moscovo. Era isto que Putin queria, com todas as acusações que tem feito, instigar ainda mais o ódio da população e ter mais um motivo para prolongar a guerra na Ucrânia? Sim, acho que era exatamente isso, e também desviar, no fundo, as atenções aqui da enorme falha dos serviços de segurança, do facto de ele ter ignorado, o próprio Putin pessoalmente, ter publicamente, no fundo, desprezado, dado como falsos avisos ocidentais sobre este ataque, 3 dias antes dele acontecer, e, portanto, não é muito espantar também que isso aconteça, tendo em conta que estamos num regime cada vez mais autoritário, em que, portanto, no essencial, o espaço informativo é controlado pelo regime e é censurado também, e, portanto, não há espaço para qualquer tipo de crítica ou de narrativa alternativa que tenha a ver realmente com o que realmente aconteceu. Por outro lado, também é importante sublinhar isso, embora esta sondagem seja feita realmente por uma entidade, digamos, independente e credível, que até trabalha a partir da Polónia, temos sempre de nos lembrar que não sabemos muito bem se as pessoas estão a responder a estas sondagens, digamos, realmente aquilo que pensam, ou também aquilo que sabem que é a narrativa esperada, até porque têm sempre também receio de alguma forma, haver algum mecanismo do regime de saber o que é que eles estão a dizer, não é? Estar a escutar, estar a vigiar, estar a interceptar, no fundo, as respostas. Francisco Pereira Coutinho, entretanto, Putin mandou reduzir a quantidade de trabalhos de casa que os estudantes russos recebem. A medida, diz o presidente russo, tem como objetivo criar uma carga educativa equilibrada e benéfica para o aluno. A que se deve esta preocupação, estou a fazer aspas com os dedos, esta preocupação de Putin? Bem, não sei muito bem. É um pouco difícil perceber o que é que vai na cabeça do presidente russo no contexto desta sua reeleição recente. Enfim, os resultados escolares na Rússia, tanto quanto sei, nos testes PISA, não são especialmente famosos. E, portanto, não sei exatamente qual é que é o objetivo que Putin pretende com esta medida, de redução dos trabalhos de casa. Agora, é evidente que como dizia o Bruno, e isso parece-me verdade, aliás, aquela sondagem também ajuda a explicar-se pelo volume de propaganda que existe na Federação Russa e que é absolutamente essencial ao esforço de guerra e à tentativa de militarização da própria sociedade russa, e isso é muito, muito preocupante. Este regime russo está a aproximar-se cada vez mais do tipo de regimes fascistas e neofascistas que nós conhecemos na Europa no século XX, e para isso precisa ter uma sociedade profundamente militarizada, e eu creio que é muito isso que acaba por justificar muitas destas medidas que têm sido tomadas pelo regime russo nos últimos tempos, e possivelmente esta medida seguirá também essa mesma lógica, não é? Bruno, um grupo de piratas informáticos anti-Kremlin roubou uma base de dados e conseguiu informações sobre centenas de milhares de prisioneiros russos, entre eles alguns presos na colónia penal do Ártico, onde morreu Navalny. Os hackers dizem que têm partilhado esses dados na esperança de que alguém os possa contactar e ajudar a compreender o que é que aconteceu ao opositor de Putin. Qual é que será a efetiva importância desta base de dados e que ajuda poderá dar na descoberta daquilo que se passou com Navalny? Bem, em termos concretos, não sei, mas isso mostra realmente que há aqui, apesar de tudo, uma oposição, enfim, cada vez mais clandestina, não é? Mas que continua a atuar, não é? Não percebi. Mas que continua a atuar. Que continua a atuar, enfim, de forma clandestina, de forma muito criativa. Eu recordo, por exemplo, o próprio Navalny, com a ajuda deste coletivo, digamos, que faz investigação de muitos dos crimes crescentes do regime, este Bellingcat, por exemplo, eles conseguiram identificar os agentes dos serviços de informações russos que foram responsáveis pela tentativa de envenenar Navalny em 2020, e inclusive conseguiram obter os números de telefone deles, precisamente através destes métodos de hacking, etc., e chegaram a contactar, aliás, um deles e conseguiram gravar, digamos, uma confissão em que ele explica, porque achou que estava a falar com o responsável dos serviços, também, digamos, mostra bem, ao mesmo tempo, um grau de amadorismo
em termos de gestão dos serviços de informações russos, que também desmonta muito esta ideia de que estes Estados totalitários ou autoritários são sempre muito eficazes, não é? Muitas vezes, até porque têm um enorme grau, digamos, de impunidade, também têm um enorme grau de incompetência, mas, portanto, conseguiram levá-lo a confessar aquilo que tinha acontecido. Portanto, penso que isto corresponde muito a esse tipo de práticas e muitas vezes realmente consegue-se ter depois informação bastante interessante. Infelizmente, realmente até ao momento com resultados limitados em termos de, nomeadamente, de conseguir derrubar o regime ou levar a uma mudança de regime. E, entretanto, no terreno, Francisco, o chefe das Forças Armadas ucranianas, diz que o poder de fogo russo é 6 vezes superior ao da Ucrânia e admite que a situação é tensa e que Kiev tem dificuldades em manter posições defensivas na linha da frente devido à falta de armas e munições, de que muito se tem falado. Este é mais um alerta para o Ocidente em relação às dificuldades de Kiev? Sem dúvida, é um alerta para o Ocidente, e o Ocidente sabe perfeitamente que isto está a acontecer. Todos os líderes ocidentais têm repetido isto. Lembremos-nos, por exemplo, daquilo que Macron tem dito nas últimas semanas, mas a verdade é que nós já estamos a reagir no Ocidente a estes problemas que existem neste momento de falta, designadamente, de munições por parte do exército ucraniano, e eu creio que a resposta estará a chegar nos próximos meses, pelo menos uma resposta a curto prazo. Foi feita uma compra conjunta de munições, liderada pela República Checa, que poderá permitir, pelo menos, resolver o problema nos próximos 6 meses. A grande dúvida que se coloca é perceber se, a médio e longo prazo, seremos capazes de suprir as dificuldades que a Ucrânia neste momento sente de falta de munições, e para esse efeito é muito importante acompanharmos aquilo que se vai passar na Câmara dos Representantes, nos Estados Unidos, nas próximas semanas. Eu creio que será decisivo percebermos agora se ou não o pacote militar americano será aprovado na Câmara Baixa. Francisco, e os estão aguardados F-16 não podem ajudar aqui a resolver esta inferioridade? Não propriamente, porque aquilo que se está aqui a discutir é mesmo a falta de munições, que são absolutamente essenciais para conseguir impedir estes ganhos territoriais que a Rússia tem tido nos últimos meses. É preciso também referir que estes ganhos territoriais russos correspondem mais ou menos àqueles que a Ucrânia conseguiu na contraofensiva do verão. Portanto, nós estamos ainda a falar de uma situação catastrófica, de rompimento das linhas. Não é isso que está a acontecer, embora esse risco exista. E não é a primeira vez em que a Ucrânia se encontra nesta situação. Eu lembro que há 2 anos, tivemos a grande ofensiva russa e a Rússia conseguiu ganhar algum território, especialmente o Donbass, por exemplo, Severodonetsk, justamente graças ao grande poder que tinha na altura, a grande vantagem que tinha na altura em termos de artilharia. Agora, tudo isso tem que ser resolvido rapidamente. É evidente que os aviões eu falava dos F-16 porque o Instituto para o Estudo da Guerra diz que Moscou pode aproveitar a debilidade das defesas aéreas ucranianas para levar a cabo operações com efeitos devastadores. Daí a minha questão dos F-16. Sim, claro, os F-16 vão, obviamente, ajudar a Ucrânia a mitigar os problemas que tenha com a sua defesa antiaérea. E isso era um problema que a Ucrânia também tinha há 2 anos. Eu lembro-se, por exemplo, daquilo que se passou este inverno, que não se passou no inverno de há um ano. De há um ano a Ucrânia foi atacada, a sua rede elétrica foi, em larga medida, destruída e, portanto, foi um inverno muito difícil para a Ucrânia. E isso não se passou este ano justamente porque a Ucrânia tinha já a defesa antiaérea fornecida pelo Ocidente. Claro que para isso são necessários munições para a defesa antiaérea que a Ucrânia não tem neste momento em número suficiente, e a circunstância de ter aviões mitiga esses problemas, mas não os resolve. Portanto, os F-16 são apenas mais uma arma importante para a defesa da Ucrânia, mas que não vai todo resolver os problemas que a Ucrânia tem. Teriam sido também muito importantes na contraofensiva do verão, mas ainda não estavam lá na altura em que essa contraofensiva ocorreu, e com os resultados que depois nós vimos que acabaram por não ser aqueles que a Ucrânia esperava. Não? O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9h30 da manhã, e tem uma nova edição depois da síntese das 4h30 da tarde. E está sempre disponível em podcast. Eu sou a Maria João Simões.